Convido a todos a, mais uma vez, ficarem de pé. Tenham todos uma boa noite. É um prazer poder estar aqui novamente juntos com os irmãos, com a igreja, para, neste momento, expor e trazer o recado de Deus, a palavra de Deus ao coração de vocês. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias no texto que se encontra em Hebreus, epístola intitulada aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 12. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 12. Eu vou ler e a igreja acompanhará essa leitura com o texto ou com o dispositivo em mãos. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 12, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, irmãos, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Podeis sentar. Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 12. Irmãos, esse texto que eu trago para vocês, ele é o que nós, há algumas semanas atrás, chamamos a atenção de vocês, o que dá início ao capítulo 6. Se vocês lembrarem a nossa última prédica, o nosso último sermão, a nossa última pregação, há 2 semanas atrás, nós expomos capítulo 5 do versículo 11 ao capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, porque ele fecha aquela linha de raciocínio a qual o autor estava desenvolvendo e a vinha desenvolvendo, não é, diante dos seus leitores. E aqui do versículo 4 ao versículo 12, o autor adentra no âmago da questão que ele levantou, ainda no capítulo 5, como consequencialmente de uma prática, de um pensamento errôneo, não só da igreja, mas de uma igreja local, mas de muitos, acerca da sua segurança de salvação, bem como da perseverança dos santos. E aqui do versículo 4 ao versículo 12, ele fecha essa linha de raciocínio, ele fecha o ponto que ele queria destacar, que ele quis destacar como pastor, que era e mestre da igreja, para adentrar assim em pontos relevantes ao qual ele vinha destacando acerca do Senhor Jesus Cristo. Por isso, do capítulo 6, do verso 4 a 12, nós temos um tema, é um tema central, o que motivou ao autor escrever o que ele acabou de escrever, vocês acabaram de ouvir, e o tema é a queda dos iluminados. É o tema da nossa mensagem nesta noite, a queda dos iluminados. Lembrando que o texto já falou comigo, Deus já falou ao meu coração, à minha mente, evidentemente, quando preparava esse sermão.
Agora é a vez de vocês ouvirem a palavra de Deus, quedar-se a ela e suplicar. Se você precisa de correção em algumas atitudes, em alguns feitos de vocês, para que vocês não se encaixem em tudo aquilo que nós vamos ouvir através do autor. Lembrando que esta carta foi direcionada a um povo específico, a igreja existente há mais de 2.000 anos atrás. E eles tiveram que tirar as lições, as quais você, nesta noite, também vai ter que ouvir e aprender para praticar, e não incorrer nessa sentença de negação, uma sentença negativa daquilo que Deus tem realizado desde o primórdio dos tempos, e vai fazer assim até os dias final. Daí o nosso tema já emergir, num horizonte não muito próximo, mas ele já está sendo evidenciado, a queda dos iluminados. Assim seja, no nome santo de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, conforme tinha dito, o autor, ele está escrevendo a um povo específico, a uma igreja específica. Esta igreja constituída originalmente por judeus cristãos, e que agora o autor confronta a ortopraxia desses irmãos, isto é, a vivência cristã, a prática cristã desse povo, à luz da revelação geral de Deus. Para tanto, precisamos dividir, mesmo tão poucos versos, do verso 4 a 12, nós precisamos dividi-lo, como sempre fazemos, para facilitar o entendimento, em 3 partes, 3 blocos. Primeiro bloco, versículo 4 e 6. Segundo bloco, versículos 7 e 8. E o terceiro e último bloco, versículo 9 a 12. Nós multifacetamos esses versículos para facilitar o entendimento, bem como suas aplicações. E assim, com a ajuda do Espírito Santo, aplicar em sua vida. E sem mais delongas, terminando esse momento de introdução, já chamo vocês a atenção a esse primeiro bloco. E o primeiro bloco, ele consta do verso 4 ao verso 6. Eu vou ler mais uma vez, passamos às devidas explicações. Lembrando, isso aqui foi escrito para um povo há mais de 2.000 anos atrás. E eles tiveram, assim como você nesta noite, de ouvir essa mensagem e aprender, extrair as lições ao qual o autor, inspirado pelo Espírito Santo, assim alertou essa igreja. E assim também deve acontecer com vocês nesta noite. E com todos aqueles que me ouvem e poderão me ouvir através dos meios de comunicação. Primeiro bloco, versículo 4 a 6 do capítulo 6 de Hebreus. Diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Vamos aos nossos primeiros destaques desse primeiro bloco. O que é que o autor está querendo ensinar, querendo que o povo, seus leitores, entendessem acerca de Deus e mudasse alguns aspectos de suas vidas mediante o conhecimento de Deus? E neste primeiro bloco, o autor, ele já destaca algumas facetas, alguns aspectos. Primeiro, dizendo: se vocês decaírem da graça, jamais poderão alcançar novamente o perdão de Deus.
se vocês renegarem a palavra do comando de Deus revelado na sua palavra, na vida de vocês, estejam certos, Deus não vai perdoar os seus pecados. Essa é a sentença que envolve o versículo 4 ao versículo 6 nesse primeiro bloco. É uma partícula negativa. Agora eu quero dizer a você o que é que o texto não está dizendo. O que é que esse texto não está afirmando? Primeiro aspecto, muitos mestres na igreja, seja no passado, muito passado, ou num presente, num passado não muito tardio ou num presente, alguns mestres da igreja têm afirmado, à luz da revelação aqui escrita nesse capítulo 6, que crentes não podem perseverar na sua santificação, na sua salvação. Qualquer momento que ele cair em pecado, ele, mediante o que o autor colocou aqui, ele vai perder a sua salvação. E para essas igrejas e para esses mestres, eles não entendem à luz da revelação da palavra de Deus que possa haver de fato, genuinamente, uma segurança eterna de salvação ou a doutrina da perseverança dos santos. Perseverum santorum, como diziam os mestres na antiguidade. E primeiro aspecto que o autor não está afirmando aqui é exatamente esse pensamento errôneo. Deus não está aqui afirmando através desse autor que crentes genuínos podem perder a salvação. Não. É tanto que, se você se lembrar e estiver familiarizado com a revelação da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, já escrevendo à igreja de Roma, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, ele asseverou não só uma vez, mas algumas vezes, dizendo ele: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez ou espada? Porque estou bem certo que nem anjo, nem principados, nem força, nem poder, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perseverum santorum, perseverança dos santos. Crentes, uma vez, receptáculo da manifestação da graça especial de Deus na sua vida, ele não pode estar incluso ou incluído nesse texto. Daí uma forma negativa. Esse texto não está dizendo que os santos perdem ou podem perder a sua salvação. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, para isto, para tanto, preciso lembrar a vocês em uma passagem paralela que se encontra no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Você volta ao Novo Testamento, aos Evangelhos, o livro que encerra o Antigo Testamento, segundo Almeida, a tradução de Almeida na língua portuguesa, você vai encontrar Malaquias, o livro que antecede a abertura do Novo Testamento através do livro de Mateus. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu peço a todos que, por favor, acompanhem a leitura. Malaquias, capítulo 1, do verso 1 a 3. Ele diz assim, o profeta: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que o Senhor nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém amaldiçoei a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Você está e deve estar lembrado que esse texto, o Senhor está falando contra Israel, acerca dos meios providenciais de Deus na vida do seu povo, é tanto que vem acompanhado de uma sentença, ao qual o autor diz, sentença do Senhor contra Israel.
E Deus diz: eu vos tenho amado. E vós, porém, dizeis: ah, é? Como o Senhor tem nos amado? Se o Senhor nos disciplina, se o Senhor só vive trazendo sobre nós leis e mais leis, preceitos e mais preceitos, como é que o Senhor nos ama? O povo reclamou contra Deus. O povo protestou contra o amor de Deus. E Deus contra-argumenta dizendo: não foi Esaú, irmão de Jacó, filho do patriarca, sobre as quais eu fiz promessas eternas, bem como promessas temporais? Ele não teve 2 filhos? Foi, sim. Porém, o que foi que eu fiz? Amei a Jacó e mandei para o inferno Esaú. Mandei para o inferno Esaú. Mas como assim? O Senhor não tinha feito promessas a Jacó, a esposa de Jacó, um estéril que não poderia dar à luz a filhos, e o Senhor não mandou um só, o Senhor mandou logo 2 gêmeos. E o Senhor mesmo, isso aqui é a nossa mente contra-argumentando, adentrando na mente dos primeiros leitores, contra-argumentando aqui contra Deus, os argumentos apresentados por Deus. Como assim o Senhor odiou Esaú, se ele foi o primogênito? E as promessas do Senhor sempre se cumpriam no primogênito da família. E Deus diz: pois é, eu amei a Jacó. Você está lembrado do que significa o nome de Jacó? Vocês lembram o significado do nome de Jacó? E o povo judeu no Antigo Testamento, até os dias de hoje, geralmente colocam o nome dos seus filhos, ou dão o nome aos seus filhos, ou nomeiam o nome que será dos seus filhos com determinadas situações, história da família. E Jacó significa o quê? Ladrão, surrupiador e enganador. Porque o menino, ainda no ventre, puxava pelo calcanhar o pé do seu irmão Esaú, para que Jacó antecedesse a saída do útero da mãe, e assim tivesse o grau, o reconhecimento da primogenitura. Porém, o que fez Deus? Amei aquele que nada merecia e mandei uma sentença de condenação eterna sobre o primogênito de Jacó. Você consegue parar e pensar na implicação do que está sendo dito aqui? Mas ele é o primogênito. Ele é o primogênito. E para quem conhece a história desta família, não se esqueça de Hebreus, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Quem foi Esaú? Vamos fazer um retrospecto biográfico, um flashback biográfico de Esaú. Logo cedo, logo quando ainda criança, Esaú se destacou do seu irmão por ser um exímio caçador. E alguns atributos de Esaú, encontramos relatos nas Sagradas Escrituras que além de Esaú ser ou ter saído um excelente caçador, também foi um ótimo filho, um homem trabalhador, as mãos encalejadas de tanto pegar e trabalhar no arado, cujo pai saboreava do melhor das iguarias preparada por Esaú, seu filho, seu primogênito. Diz a narrativa bíblica que Esaú saiu já desde criança um homem peludo. Esaú era peludo. Já Jacó, um menino sem pelo, destituído de pelo. Mas Esaú era, de fato, e ficou sendo o queridinho do papai. Um rapaz trabalhador desde logo cedo. Um homem comprometido com a estrutura, a célula familiar. Um homem
cuja, até hoje, se nossos olhos batessem a um exemplo familiar de um filho que honrava e honrou a sua família, esse homem seria Esaú. Porém, quem foi Jacó? Enganador, trapaceiro, surrupiador, que vivia na barra da saia de sua mãe, preguiçoso, que historicamente, até a saída dele do lar, nada trabalhou ou fez nada em prol de sua família. Pelo contrário, enganou seu próprio pai, só rasteiramente. Sim, pastor, mas o que isso tem a dizer? Muito. Para a conclusão dessa narrativa histórica quanto a Esaú, por favor, vamos adiantar algumas páginas lá em Hebreus. Vamos voltar para Hebreus, não ainda no capítulo 6, mas no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Uma segunda narrativa que fala acerca de Esaú. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Ou melhor, 15 a 17, perdão. Hebreus 12, 15 a 17. Acompanhe a leitura aqui. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora que com lágrimas o tivesse buscado. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos ao fato histórico. Certa feita, Esaú estava no campo trabalhando. E num fatídico dia, a mãe dele havia saído, se ocupado em outros afazeres. E Esaú chega em casa e se reclina em algum espaço da sua casa, morto de fome. Possivelmente pergunta: cadê mãe? O almoço já está pronto? Jacó diz: não, eu é que estou fazendo aqui o meu prato, um prato para mim. E o primogênito, o herdeiro, diz: Jacó, me dá também um pouco para que eu reavive a força que há em mim. Trabalhei o dia todinho, como você soube, como você sabe. Eu estou morto de fome. E vocês se lembram o que foi que o irmão dele fez, Jacó? Não, chefe, não vou dar nada a você aqui não. Não. Vai, Jacó, deixa de ser ruim. Me dá um pouco dessa comida que tu está preparando enquanto mãe chega. Não. Vamos fazer o seguinte. Eu dou toda ela a você. E olha, a forma que eu preparei aqui, eu sei que é a que tu mais gosta. É a que tu mais gosta. O que é? Ensopado de lentilha. Minha boca encheu d'água. Ensopado de lentilha. Vamos entrar nessa atmosfera histórica. Pensando em Esaú, cansado de trabalhar, o sol ardente sobre a sua cabeça. O que é que tu quer, rapaz, em troca? O teu direito de primogenitura. É só isso que eu te peço. E o que foi que aconteceu com... Qual foi a resposta de Esaú? Vai ver que ele pensou, meditou. Esse camarada pensa que me engana. Esaú pensando. Vamos assim. Esse cara pensa que me engana. Ele pensa que a gente pode perder o direito de primogenitura de qualquer forma, porque isso já é um testamento, já está lavrado. E pai, possivelmente Esaú pensando, pai já me disse que eu era o herdeiro dele. Vai, me dá
passa esse prato para cá, todinho, você não vai ter nem o direito de triscar nele. E diz o texto que Jacó passou o prato de lentilha ensopado e o deu a seu irmão. Até aí tudo bem, né? Chegou o dia da bênção, de ser lido. A herança que o pai iria deixar para um dos seus filhos. Ia ser lido o testamento. O pai convoca os dois filhos, Jacó e Esaú. E olha para Esaú e diz: Esaú, vai lá, caça alguma coisa e faça um bocado de carne para mim, um assado de panela para mim, daquele jeito que só você sabe fazer e você sabe que eu adoro. E eu te darei a bênção. E diz o texto que a mãe de Jacó estava por detrás de uma cortina espessa. Lembre-se, os patriarcas nesse momento moravam, residiam em tendas. Possivelmente ela ouviu por detrás de uma cortina grossa e correu, chamou seu filho e armou uma arapuca, uma armadilha. No pensamento dela era: Esaú não poderia herdar a bênção, mesmo que fosse o filho queridinho do papai. E a mãe entendeu que só havia uma maneira de reverter isso: enganar ao próprio marido, enganar, lograr o pai, o autor, cujas bênçãos de promessas eternas feitas por Deus estavam sobre ele. E vocês sabem o que foi que aconteceu. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis, irmãos, também que, posteriormente, querendo ele herdar as bênçãos, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora que com lágrimas tivesse buscado. Vocês sabem o que é que aconteceu aqui? Lembra como eu falei a vocês que Esaú possivelmente desdenhou do irmão Jacó, dizendo: esse cara pensa que eu vou perder, ou se pode perder o direito de primogenitura, com testemunhas, assim, tão fácil? É? Esaú pensou que ele era quem estava passando a perna em Jacó. Mas só que ele se esqueceu que Deus já tinha dito a promessa à mãe dele: o mais novo será senhor do mais velho. Como assim? Eu amo Jacó e odeio com toda a força do meu ser a Esaú. Mas como? Se Esaú é que é o crente. Eu odeio com todas as minhas forças a Esaú, diz o Senhor. Mas ele é quem merece. O irmão tentou até lograr ele, enrolar ele, vendendo um prato de comida ao seu próprio irmão. E Deus, pensando Esaú, que ele era quem estava enganando o irmão, quando Esaú disse: me dá o prato, Deus bateu o martelo e disse: está feito. Esaú perdeu o seu direito de salvação eterna. E qual foi o pecado desse homem? Para Deus vomitar ele da sua presença. Vomitar de tal forma, se você tiver coragem, meu irmão e minha irmã, de continuar lendo Malaquias capítulo 1, Deus diz: olha, ainda que Edom, os descendentes de Saul direto,
vem a edificar casas, a cercar terrenos, a buscar de mim graça, eu o rejeitarei para todo sempre, eu vomitarei a Esaú sempre da minha presença. Qual foi o pecado de Esaú? Para receber tamanho pecado, tamanha consequência de pecado, tamanha condenação. Você pode estar pensando, não, mas Deus já tinha decretado que, e dito à mãe, haverá 2 meninos nascendo de ti, estéril. O mais velho será escravo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Paulo não fala isso lá em Romanos 9? Mas agora precisamos fazer uma pergunta: qual foi o pecado de Esaú para receber tamanha rejeição de Deus? Porque o autor aos Hebreus, ele está demonstrando que possivelmente crentes, herdeiros de uma salvação eterna, sejam de fato e de verdade, historicamente, lançados numa mais profunda e eterna condenação. Repito, qual foi o pecado de Esaú? Na eternidade, Deus não falou nada, não revela nada acerca de sua eleição, pois não depende de quem queira, nem de quem corre, mas de usar Deus sim a sua misericórdia. Qual foi o pecado de Esaú? Ele amou mais um mundo e as coisas que há no mundo do que a promessa de Deus, do que perseverar em santidade de vida. Deus não falou porque havia rejeitado a Esaú. Deus nunca revelou na sua providência porque ele rejeita os reprobos. Elege alguns para a salvação e outros para a danação eterna. Ele não fala explicitamente, mas na sua palavra está escrito: se você não amar a palavra de Deus, se você não guardar a palavra de Deus, se você não viver na luta da mortificação do seu eu, e amar mais o mundo do que a Deus, é a evidência maior de que Deus tem preparado para você uma condenação eterna e não de vida eterna. Qual foi o pecado de Esaú? O autor dos Hebreus diz aqui: ele, por um repasto de lentilha, vendeu a sua primogenitura. Isto é, Esaú trocou aquilo que poderia ser de mais precioso na sua vida, porque ele amou o mundo e as coisas do mundo, e não a palavra de Deus. Você está entendendo? Por isso que o autor dos Hebreus, agora vamos voltar a Hebreus capítulo 6, nesse primeiro bloco, versículo 4 a 6, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, lembre-se, Esaú era filho do patriarca. O pai se sentava em algum alqueire, em algum pedacinho de terra, de campo lá, ensinava seus filhos a temerem e a servirem ao Senhor. Esaú experimentou tudo isso aqui, ele experimentou a iluminação do Espírito Santo, falando através da sua palavra. Ele provou o dom celestial, isto é, Jesus Cristo em sua vida. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, bem como também os poderes do mundo vindouro, e caíram. Esaú caiu. Os ímpios, os réprobos, talvez você, em algum momento da sua vida, você vai cair irremediavelmente, infinitamente, para a sua condenação eterna. Porque nunca mesmo a graça especial de Deus esteve na sua vida, de fato e de verdade. Porque a evidência não está em Deus, está em você mesmo. Você tem amado mais o mundo, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus.
Você está mais interessado em servir ao mundo, as coisas do mundo, do que a Deus. Não é que crente perde salvação. É porque pessoas que, mesmo que estejam dentro das igrejas, nunca foram crentes. Nunca. Ah, mas eles ouviram a palavra de Deus? Sim. Judas também ouvia a palavra de Deus. Não, mas eles nunca provaram os poderes do mundo vindouro. Judas provou. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, eu estou aqui estupefato, porque os demônios submetem à voz do nosso comando. E Jesus diz: alegrai-vos, não porque os demônios vos se submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados lá nos céus. E quem era Judas? Filho do inferno, como talvez você. Qual é a evidência? Onde é que está a evidência? Você ama mais outras coisas, qual menos você ama a Deus. É isso que está aqui em relevo. Sim, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Para terminarmos a terceira parte do primeiro bloco. A evidência de uma queda desta monta, deste nível, não é qualquer pecado. Primeiro, o autor não está dizendo que se você adulterar, quebrar o 7º mandamento, você está perdido eternamente, amém. Não. O exemplo está aí, Davi, Salomão, você, eu, nós. A lei diz, se um homem ou uma mulher olha para o seu sexo oposto e deseja no seu coração, já quebrou o 7º mandamento. Você pode não ter praticado, mas no seu pensamento a lei já lhe condenou, já lhe taxou como adúltero ou adúltera. Muitos adulteraram, heróis da fé, pais da fé adulteraram e caíram nessa sentença? Não. Abraão mentiu aleivosamente, dizendo que Sarai na época era sua irmã, quando na verdade era sua esposa, porque temeu pela sua própria vida. Se Faraó souber que tu és minha esposa, bonita do jeito que você é, eles vão me matar. Melhor eu ser um marido traído vivo, do que ter uma esposa fiel e um marido morto. Caiu. Perjúrio. O pecado aqui alistado por esse autor aos Hebreus é um só. E se você cair nele, não tem como você voltar atrás. É impossível. Também aqui não está se referindo ao pecado contra o Espírito Santo. Não. Isso só poderia acontecer nos dias de Jesus, porque o próprio Deus estava ali, quando ele fazia cura e milagres, os seus inimigos, os seus algozes diziam: Jesus está fazendo essas curas pelo poder de Beelzebu. Não. E que pecado é esse? Que pecado é esse? Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Sabe quem vai dar a resposta? É o próprio Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 1 adiante. Preste atenção.
Voltou Jesus a ensinar à beira do mar e reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava. Versículo 2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3. Agora a palavra de Jesus. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu o seu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deram frutos, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou Jesus: quem tem ouvido para ouvir essa parábola, que ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os discípulos que estavam junto dele, e com os 12, o interrogaram novamente a respeito dessa parábola. E de novo Jesus lhe respondeu: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam, mas não entendam nada. Eu não entendo nada do que esse pregador está ensinando aí. Veja que isso não é novo. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou Jesus: vocês não entenderam esta parábola? E como compreendeis então todas as parábolas? Aí Jesus agora no versículo 14 explica: olha, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto eles ouvem, logo vem Satanás e tira da mente deles a palavra semeada. Semelhantemente, são estes os que são semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem ela com alegria. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus me salvou! Aleluia! Sou crente agora. Aí Jesus diz: olha, logo vem Satanás e vai tirar tudo isso de você. Essa alegria sua aí. Logo Satanás vai tirar. E continuou, versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e em lhe vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam de mim. Esse pastor prega duro, é palavra dura, isso não é para mim não. Versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Presta atenção isso aqui, é onde se encaixa Esaú. Esaú ouviu a palavra, ouviu. Recebeu com alegria? Evidente que sim, recebia com alegria. As promessas do mundo vindouro, ele seria herdeiro da promessa. Mas o que foi que aconteceu com Esaú? E o que aconteceu com os leitores da epístola aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 12? Olha o pecado deles aqui. Repito, os 18. Os outros são semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza e as demais suas ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela, isto é, a palavra na vida dessas pessoas, infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificam a 30, a 60, a 100 por um. Vocês entenderam o pecado de Esaú? Vocês entenderam o pecado dos ouvintes? A epístola aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 12. Qual foi o pecado desse povo?
Qual era que estava sendo o pecado para o autor falar de tamanha condenação eterna? Fascínio pelo mundo, pelas riquezas, pelo reconhecimento, pelo poder, pelas honras que o mundo traz. Isto não tem valor para Deus nenhum. Aquele que quiser salvar a sua alma para este mundo, perdê-la. E ao que perder sua alma por minha causa, neste mundo, achá-la. Por isso que o autor dos Hebreus diz: se você ama o mundo, você está perdido. Vamos ao nosso segundo bloco agora. Tendo dito isto, versículo 7 e 8. Aí o autor segue adiante dizendo: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que, por meio de quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos, olha aqui, olha, a parábola do semeador, se produz espinhos e abrolhos, ela é o quê? Cultivada? Podada? Não, ela é rejeitada. Ela é rejeitada. E perto está da sua maldição, e o seu fim é ser queimada. É ser queimada. Não é que crentes perdem salvação, é porque há pessoas dentro da igreja que nunca de fato perseveraram na salvação eterna. E fica evidente o que está em foco na vida dela, que não Deus, mas as coisas, mesmo estando dentro da igreja, o que elas amam na verdade é dinheiro, prestígio, fama, reconhecimento e nada com Deus. Final da sentença, morte, condenação. Nosso terceiro e último bloco, versículo 9 a 12. Quanto a vós outros, ó irmãos, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. O autor agora se vira para aqueles que estão na igreja, mesmo padecendo, sofrendo, sendo perseguido, lutando a cada dia, a cada momento, a cada instante, aquela luta sua entre servir a Deus, ser fiel a Deus, ou ser fiel, ou servir a si mesmo, mortificando, aprendendo a mortificar seus desejos, sua vontade e sua volição a cada dia, e aprendendo a servir a Deus. O autor diz: quanto a vocês, sigam nessa luta, prossigam nessa guerra. Versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, alegria, presteza, para a plena certeza da esperança da sua salvação eterna. E aqui merece, é o momento, é a hora. Oh, glória! Preciso terminar meu sermão nas seguintes condições. Jesus nunca torceu ou olhou para números na sua igreja. Basta você olhar para Atos, capítulo 1 e 2, você vai ver que o próprio Deus encarnado na sua igreja tinha membros dessa igreja, nos seus dias, pouco mais de 120 pessoas. Porque o resto que, as multidões que seguiam Jesus, ao longo dos dias do tempo, com essa pregação que esse pastor está falando aí, não fica uma pessoa na igreja. E não é para ficar mesmo, não. É melhor você, como diz o anjo lá em Apocalipse, aqueles que pecam, aproveitem seu tempo, peque-se, chafude-se na sua lama ainda mais,
Quem é santo, trate de santificar-se ainda mais, porque o tempo se aproxima. Não foi isso que fez Esaú? Eu estou com fome, o que vale é o meu agora, o já, o imediato. Não é daqui para frente, não. Depois eu dou um jeito. Não dá jeito que dê jeito. Mesmo buscando com lágrimas. Oh, meu pai, me abandona. Não me abandona, meu pai, me dá uma bênção. Dizendo ele ao seu pai no leito. Oh, meu pai, me abençoa. O pai lá se estremecendo, dizendo, meu filho, não posso abençoar você. Você já imaginou a dor desse pai? Como foi Jacó, na presença de Esaú, na vida de Esaú. Pai, eu te peço, pai, me abençoa, com qualquer bênção que o Senhor tiver. A tua herança, meu filho, é com os chacais do deserto. O teu trono será as pedras do deserto. O teu manto será a poeira do deserto. Não posso te abençoar, não tem como, porque é Deus. A bênção não é minha, é Deus. Não depende de quem queira, nem de quem corre, nem de quem busca a salvação. Ela pertence unicamente a Deus. E ele chorou. Em outras palavras, podemos assim usar dizendo, meu Deus, perdoa meus pecados, meu Deus, eu fiz sem querer, eu não pensei direito, eu estava com fome e meu irmão me enganou. Deus dizendo, me perdoa. Ai, Deus, perdoa não. Mas o Senhor perdoou Davi, matou, adulterou, roubou, surrupiou. Perdoei. Perdoa, Senhor, meu pecado. Não perdoa o seu pecado. E Saul buscou com choro. E não lhe foi concedido perdão. E você pensa que você vai receber o perdão de Deus, é? Se você ama mais ao mundo, serve mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém? Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, Jesus diz, muito naqueles dias hão de me dizer, Senhor, Senhor, olha, lembra de Esaú? Com choro, lágrimas, eu profetizei em teu nome, eu realizei milagres em teu nome, eu preguei o evangelho, saí, deixei minha mãe, meu pai, minha casa, minha esposa, fui ao campo. Você se lembra o que foi que Jesus disse que iria dizer a eles nos últimos dias? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que iniquidade? Amar mais o mundo? Amar mais a mamãe, papai, maridinho, esposinha, do que você servir a Deus. Você está perdido. Não há perdão para esse tipo de pecado. Mas aos crentes, aos que estão nessa guerra, enquanto durar a vida, o autor diz, versículo 12, tendo ouvido isto, para que não vos torneis indolentes, mas antes imitadores daqueles que pela fé e pela prática da paciência, longanimidade, estes sim herdaram as promessas. Se há um pecado que Deus não perdoa, além do pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo, é você dizer que é crente e ama mais qualquer outra coisa, qualquer outra criatura, senão Deus na sua vida, você está perdido. A queda dos iluminados foi o nosso tema nesta noite. Que Deus tenha misericórdia de você, se você se enquadrou em algum instante, em algum momento, nessas sentenças que o autor aqui colocou. Não pense que Deus vai perdoar seus pecados. Se você ouvir da palavra dele, ouvida hoje.
Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como foi lá em Meribá, que o povo me ouviu, porém me tentou, colocando-me à prova. De novo digo novamente, no outro dia, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para de servir a criatura e busca servir ao teu Criador. Deixa que teu marido fique com raiva, tua esposa fique com raiva, mas sirva aquele sobre o qual está a tua vida ou a tua morte. Que Deus tenha piedade de você, em nome de Jesus. Amém. Convido